Olá, Margaridas, tudo bem com vocês? Vem passar um dia comigo hoje? Vamos lá. O dia começou bem cedo porque eu tava indo pro serviço, tava ali fazendo um ovo pra mim comer. Enquanto vocês veem um pouquinho da minha rotina, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que poucas pessoas falam. Que o nosso Deus, além de ser um Deus de grandes coisas, Ele também é um Deus de pequenas coisas. Deus, Ele nos ajuda a passar por certos momentos da nossa vida, por certas coisas da nossa vida que a gente não entende o porquê. Esses meses finais, assim, do ano passado, foi meses, assim, bem difíceis em quesito de provas que nós temos passado. Eu nunca tinha passado por uma prova, assim, tão visível, onde uma coisa mudou de uma noite para outra, de um dia para o outro, em relação a pessoas. Certas vezes, quando eu estava no serviço, eu percebia certas mudanças e esse ataque espiritual que eu tenho passado foi em relação ao meu serviço, que foi algo que Deus permitiu que eu chegasse. Deus permitiu que eu chegasse até ali, que ficasse tanto tempo em um serviço, porque foi Ele quem abriu aquela porta. Foi uma porta assim que veio do nada e realmente ajudou bastante, nos supriu em várias coisas. Eu tenho conseguido comprar as minhas coisas, inclusive esse telefone que eu uso pro canal foi uma coisa que eu consegui conquistar com o meu próprio dinheiro. Então são coisas assim que às vezes a gente não percebe que são pequenas bênçãos diárias de Deus. E nessas últimas semanas do ano de 2024, eu passei por muitos conflitos internos, muitos pensamentos veio à minha cabeça, muitas coisas vieram à minha cabeça. E eu realmente não percebia a ação de Deus na minha vida. Eu não percebia como Deus tinha feito as coisas, como Deus estava fazendo as coisas. E ficou meio implícito durante essas rotinas viradas que a gente tem no final do ano, né? Que é mistura de festas e outras coisas que acontecem. Eu percebi muitas vezes que Deus estava cuidando de mim nos pequenos detalhes. E eu confesso que 2024 não foi o meu melhor ano. Não foi o ano que eu mais estive perto de Deus. Não foi o ano em que eu mais fiz o meu devocional. Não foi o ano em que eu mantive a constância nas coisas de Deus. E isso é uma coisa triste pra mim, porque por mais que Ele não cobre que você seja perfeitamente regrado em tudo, eu me sinto culpada porque parece que eu não retribuí o suficiente o que Ele fez e o que faz por mim e o que ainda vai fazer pela minha vida. Muitas vezes as pessoas não entendem que para nós cristãos a forma de ver a vida é tudo gira em torno de Deus, tudo é sobre Deus. Inclusive, enquanto eu tava fazendo esse ovo aí, eu tava ouvindo o podcast da Fabiola Mello, o Milagre Diário, que é um podcast maravilhoso. Eu recomendo super pra vocês. Eles têm um Instagram e tem o podcast no Spotify e tem os vídeos no YouTube com o canal, né, do Milagre Diário, que é muito maravilhoso. E a história da Fabiola Mello me inspira muito. Vocês já viram em vídeos antigos que eu tenho o sonho de me casar, de ser mãe. E eu sempre, quando era mais jovem, pensava assim que ia ser muito fácil realizar esse sonho. E não tá sendo, né? Pra mim hoje, o meu milagre não é só encontrar uma pessoa que tenha uma vida com Deus, mas sim ser a pessoa que Ele queira estar perto, né? Ser uma pessoa agradável, ser uma mulher, segundo Provérbios 31. E enquanto eu tava ouvindo ali, eu tava relembrando um pouco da história dela. Pra quem não conhece, a Fabiola Mello é uma influenciadora cristã que tem tentado ter filhos e ela perdeu 3 gestações e hoje ela vive o milagre dela de ser mãe do Efraim, que é uma criança muito linda, sorridente. E
são coisas assim pequenas que acontecem na vida, que palavras que a gente fala que prendem a nossa resolução de sonhos, a nossa destravação, posso dizer assim, não sei se essa palavra existe, acredito que não, mas o destravamento, né, de certas coisas. E quando eu tava assistindo esse podcast, a Fabiola Mello fala muito sobre você não procrastinar, tentar sempre ser constante, e a constância é uma coisa muito difícil. Então, esse primeiro vídeo de 2025, eu tenho a intenção de fazer ele assim, porque eu queria mostrar que o nosso dia é cheio de milagres. O nosso dia é cheio de coisas que vão fazer a gente perceber o quão Deus é bom, sabe? Muitas vezes a gente não entende certas coisas que acontecem na nossa vida, certos percalços, certas lutas, certos momentos que acontecem. E nesse dia em específico foi um dia assim muito abençoado, cheio de momentos bons, né? Eu nem tava planejando, né, fazer o vídeo assim, mas eu acabei resolvendo fazer nesse dia e já tinha muitas bênçãos programadas para esse dia, momentos maravilhosos. E eu entendo o quão é difícil a gente ver as coisas boas da vida de uma forma diferente. Por exemplo, antigamente, quando só tinha pão e ovo pra comer no café da manhã, eu não gostava muito não. Eu ficava tipo, eu queria comer um pão com mortadela, presunto, uma coisa mais legal assim, né? E a gente não dá valor pra isso, né? É uma coisa triste. Inclusive, nesse dia tava muito lindo. Olha o sol, olha o céu como tava lindo. Tava um dia, assim, muito brilhante, né? O céu limpinho, o sol bem quente. A gente tava saindo agora pra ir pro serviço, pro escritório. E a gente trabalha numa transportadora, né? Então, a gente trabalha bem cedo. Das 7 da manhã a gente já tá lá. E é uma coisa abençoada, né? O meu serviço é basicamente de escritório. E mesmo assim eu ainda enfrento muitos estresses durante o dia, muitas coisas estressantes, né? Mas a gente nunca para pensar o quanto Deus é bom, o quanto Deus faz coisas boas. E Deus é um Deus de pequenas coisas, é um Deus de pequenos atos de fé, é um Deus de pequenas demonstrações, e a gente não precisa de muito para entender o quanto Deus é bom para nós. A gente não precisa de mais para saber que Ele pode fazer mais, e não é sempre que Ele vai fazer coisas grandes para todo mundo. Devemos reconhecer o pequeno, reconhecer e agradecer as coisas pequenas que Ele nos dá todos os dias. E não precisamos de grandes demonstrações de poder, porque Ele pode fazer grandes coisas em pequenos detalhes, em pequeníssimos detalhes do nosso dia. É uma bênção saber isso, é uma bênção saber que Deus ama fazer pequenos milagres todos os dias, todos os dias. E a gente não agradece por isso, né? Pequenas coisas fazem a diferença na nossa vida. Pequenas coisas fazem o nosso dia um dia de milagre. É um milagre diário, como diz o podcast. É um milagre diário todos os dias estarmos vivos, estarmos bem e cheios de vida. O milagre já é acordar. O milagre já é abrir os olhos e ver como Deus foi bom. Aí eu já tinha chegado em casa do almoço e eu recebi, né, que eu tinha comprado uma Bíblia. Eu tinha me esquecido que ia chegar naquele dia, e eu comprei essa Bíblia justamente para fazer mais devocionais. Eu já tenho uma Bíblia nova, mas eu amei essa Bíblia quando eu vi, né? Essa marca é uma marca independente, pelo que eu vi, e eles têm Bíblias maravilhosas. Essas são duas. Eu já
tentei impermeabilizar essa minha Bíblia, ela ficou meio cinzenta. Fiquei com tanta raiva que eu tentei fazer uma impermeabilização nela e ela ficou com umas manchas cinzentas, mas ainda assim é maravilhosa, ela é perfeita, gente. Ela tem tantos tópicos importantes, tem os devocionais, ela é totalmente personalizada por dentro. Eu tava super ansiosa pra chegar, chegou bem rapidinho. Mas ela é muito linda, olha só, essa capa é de tecido, é um tecido, não sei se dizer se é um jeans, acho que é tricoline, se eu não me engano, mas tem uma textura muito linda. É dessa marca ali, ó, Purpose, ela é muito boa, eu sigo no Instagram se vocês quiserem dar uma olhadinha lá também. Eu comprei duas, porque eu comprei uma pra mim e uma pra minha mãe, e a gente resolveu escolher essas porque elas são personalizadas, elas são muito lindas. Gente, a letra delas é boa, tá? Não é muito pequena, também não é muito grande. Ela tem espaço para escrever, tem planos de leitura, né? Essa daí é uma das versões dela, tem a versão de couro também, essas duas são de tecido, né? A Purpose é maravilhosa, com as bíblias personalizadas. Eles têm alguns devocionais também, né? E eu achei muito linda a Bíblia porque ela tem esse quesinho único, né? Muito, muito maravilhosa. E é um incentivo pra gente continuar a estudar a Bíblia, ter Bíblias bonitas e que a gente gosta de pegar toda hora pra ver, né? Eu tava dando uma olhadinha por dentro, ela tem essas frases, versículos soltos assim, sabe? Personalizado. As capas de cada livro são personalizadas, né? Ela tem espaço para escrever, ela tem espaço para você colocar pensamentos, ó. A capa de Gênesis eu achei maravilhosa, muito linda, tem vários detalhes incríveis nessa Bíblia. E eu amei cada detalhe, né? E é uma coisa boa. E eu espero muito que me ajude, porque Deus faz pequenos milagres. Esse foi um pequeno milagre do meu dia. Oi, Margaritas. Eu tô aqui no banheiro do serviço e eu acabei de ver um vídeo onde uma mulher falava que ela queria muito que Deus falasse com ela aquela experiência sobrenatural com Deus. E ela acabou não tendo essa experiência. E o primo dela, que era desviado e não tinha nenhuma vivência com Cristo, teve uma experiência de ser arrebatado e levado aos céus e toda aquela coisa, e aí ele voltou para se consertar. E isso me falou uma coisa muito importante. Jesus veio aqui pelos doentes, não pelos sãos. Nós que somos salvos, nós temos experiências com Cristo, mas de maneiras diferentes. Eu lembro que quando eu tinha meus 15, eu queria muito que Deus fizesse algo assim pra mim. E eu até pensava, será que eu tenho que desviar? Será que eu tenho que sair da igreja pra conseguir viver isso? E hoje em dia eu penso assim, se Deus não quis mostrar desse jeito a glória dele pra mim, ele me mostrou de outras formas, suprindo certas coisas, respondendo certas orações que eu nem lembrava que eu tinha feito. Então, se você acha que você precisa de algo muito grande para Deus falar com você, não precisa. Em certas coisas do seu dia, Deus fala com você. Muitas vezes aqui no meu serviço mesmo, ouvindo alguma mensagem, eu sentia que Deus estava comigo e falando certas coisas ao meu coração que eu não conseguia entender. E tem vezes que isso vai acontecer, tem vezes que isso vai ser algo muito assim, sutil, não vai ser uma coisa num letreiro enorme. Vai ser sempre da maneira que você vai se sentir confortável de ouvir a voz de Deus. Deus não é um ser que impõe certos desconfortos pra você se você não gosta. Por exemplo, eu não sou um tipo de pessoa que gosta dessas manifestações grandiosas, porque eu me sinto assim, não me sinto digna pra isso. Isso Deus tem tratado pra mim, no meu coração. Então ele tem falado com textos, mensagens e muitas outras coisas pequenas pra outras pessoas, mas que pra mim tem sido grandioso. Então se Deus fala assim com você, aceite, não rejeite isso. Porque quando ele fala pequenas coisinhas do seu dia, pequenas coisinhas
fazem total diferença no seu dia e você nem percebe que é Deus. Tempo depois você vai perceber que era Jesus, que era Deus e o Espírito Santo ministrando algo no seu coração. Então, não espere grandes demonstrações de poder. Ele é um Deus poderoso, mas ele também é um Deus de detalhes. Ele gosta de ser detalhista, intimista, ter algo que só você e ele tem. Depois do serviço, eu e minha família, a gente saiu. Fomos fazer um momentinho em família e foi um momento muito legal. A gente lanchou nessa lanchonete, né? A Wolf Burger aqui da minha cidade é maravilhosa. E fomos dar uma volta, fomos numa sorveteria, conversamos, rimos, tivemos um momento em família muito bom. E esse foi o meu dia, assim, não foi meu primeiro dia de 2025, mas foi um dos momentos mais memoráveis do ano. E eu espero que, mesmo em meio às dificuldades, você entenda que são pequenos milagres, sabe? Pequenos momentos que fazem a diferença na nossa vida. E que eu espero que Deus esteja com vocês, abençoando a vida de cada um. E que todos os dias você possa agradecer pelas pequenas coisas.